Olá, meus queridos, salvete! Sejam bem-vindos à segunda lição do primeiro capítulo do nosso curso de latim. Na aula passada, nós aprendemos um pouquinho sobre os verbos est e sunt, o singular e o plural. Aprendemos como formar uma negativa, como a partícula ne deve ser compreendida no texto latino, dentre outras coisas. Espero que tudo isso tenha ficado muito claro para todos vocês. Caso ainda haja alguma dificuldade, não deixe de entrar em contato para sanar as dúvidas. Ok? Antes de começar a lição segunda do capítulo 1º, eu gostaria muitíssimo de fazer uma breve revisão da língua portuguesa com vocês. Algo muito breve e muito fácil. Eu quero falar com vocês sobre os adjetivos em língua portuguesa. O que são adjetivos? São palavras que atribuem qualidade a substantivos, em geral. Por exemplo, bonito, velho e caro. São exemplos de adjetivos. Temos também grande, pequeno, bom, mal, mal com U. Todas essas palavras são adjetivos, servem para atribuir qualidade a substantivos. Todas essas são adjetivos. Pois bem, e como funcionam os adjetivos em língua portuguesa? Bom, muito fácil, muito fácil. Basta vocês sabem muito bem, vocês se lembram de que um adjetivo em língua portuguesa deve concordar com o substantivo ao qual ele se refere. Se o substantivo é masculino, por exemplo, carro masculino, o adjetivo deve ser masculino também. Bonito, carro bonito. Ou seja, o adjetivo não pode ser bonita. E outra coisa, também não pode ser plural. Se o substantivo é singular, o adjetivo deve ser também singular. Então, carro bonito. Não posso dizer carro bonitos, nem tampouco carros bonito. Se a palavra for feminina, o adjetivo, então, vai para o feminino, vai para a forma feminina. Casa bonita. E se for feminino plural, casas bonitas. Isso é muito tranquilo, correto? Certinho? Em língua portuguesa, os adjetivos concordam com os substantivos. Em número, se o substantivo é singular, o adjetivo é singular. E em gênero, se o substantivo é masculino, o adjetivo também deve ser masculino. Se o substantivo é feminino, o adjetivo também deve ser feminino. Isso é muito tranquilo, não é, pessoal? Legal, muito bom. Agora, vamos ver uma coisinha em língua latina. Em primeiro lugar, em latim, nós temos 3 gêneros, e não somente 2, como ocorre com o português. Em latim, nós temos o gênero masculino. Opa, escapou aqui meu mouse, eita, fez bagunça. Nós temos o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Então, está aqui, ó, o masculino, estou brigando com o mouse, o feminino e o neutro, certo? São os gêneros que nós temos em latim. Neutro, magister. Neutro, professor William. Como assim neutro? É uma coisa que o latim tem. Palavras que não são nem masculinas e nem femininas. Em latim, são ditas neutras, certo? Muito bem. Tá legal. E como eu vou reconhecer essas palavras? Como que eu vou saber se elas são masculinas, femininas ou neutras? Da seguinte maneira. Palavras terminadas em us, que tem o plural em i e são masculinas. A gente já viu o flúvios. Flúvios termina em us e tem o plural em i, fluvii, portanto, uma palavra masculina. As palavras femininas para nós, por enquanto, são aquelas palavras terminadas em a, como a palavra ínsula. E essas palavras femininas, atenção para a pronúncia, formam o plural em é, insulé. Já as palavras neutras terminam em como oppidum, cidade em latim, e tem o plural em a, ou seja, cidades em latim, devemos dizer oppida, certo? Magister, mas não dá para confundir o feminino singular, insula, e o neutro plural, oppida? Por exemplo, se eu estiver lendo um texto em latim e aparecer a palavra insula,
Como que eu vou saber que se trata de um feminino e não de um neutro plural, que não é insulum, por exemplo? Queridos, isso é muito tranquilo, isso é muito fácil, porque com o tempo vocês vão ganhar vocabulário, tá certo? E aí vocês vão lembrar, ínsula é uma palavra feminina. Então, essa distinção mais clara vai vir quando vocês tiverem já um domínio maior de vocabulário. Mas por hora vocês já memorizaram, já sabem que ínsula é uma palavra feminina, cujo plural é insulé. Assim como ópidum, sendo uma palavra neutra, tem o plural em a, ópida. Estas três palavras são as que ilustram o primeiro capítulo, a primeira lição do primeiro capítulo. Tem lá o desenho de um flúvius, de uma ínsula e de um ópidum, certo? O primeiro adjetivo que nós vamos aprender é este aqui, ó, o adjetivo manhus. Manhus, manha, manhum. Ah, professor, parece que eu já vi uma coisa parecida. Carlos Magno, não é? Pois é, exatamente. O que significa Magnus? Significa grande. Carlos Magno, portanto, é Carlos o Grande. Magnus significa grande. E aqui eu já estou dando para vocês as formas, a forma masculina desse adjetivo, Magnus, a forma feminina, manha, e a forma neutra, manhum. Esta forma manhos, vocês vão utilizar como uma palavra masculina, como flúvios. Então, se você quiser dizer grande rio, você dirá manhos flúvios ou flúvios manhos. A ordem não importa tanto, tá, pessoal? E se você quiser dizer no plural, muito fácil, magni fluvi. Assim como em português, o adjetivo em latim concorda com o substantivo ao qual ele se refere. Mesma coisa ilha aqui, olha só, pessoal. Grande ilha, Manha Insula, no singular. Se você quiser dizer grandes ilhas, Magne Insulae, a mesma terminação. Assim como em português, a gente coloca S, não é? Só que o latim não forma o plural com um S no final. Ele forma com outras letrinhas. Então, basta colocar essas letrinhas na forma do adjetivo. Magnum opidum, e aqui manha ópida no plural. Grande cidade no singular, grandes cidades no plural. Tranquilo, pessoal? Fechou? Então, este é o tema fundamental desta segunda lição do capítulo 1º. Vamos, portanto, dar uma olhada no capítulo 2º. E utilizarei aquele bate-esquema. Farei a leitura corrente em latim primeiro. Preste atenção. Nilus fluvius magnus est. Tiberis non est fluvius magnus. Tiberis fluvius parvus est. Renus non est fluvius parvus, sed fluvius magnus. Nilus et Renus non fluvii parvii, sed fluvii magni sunt. Danuvius quoque fluvius magnus est. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ubi est Sparta? Sparta in Graecia est. Sparta est in Graecia, perdão. Sparta est oppidum Graecum. Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana.
Sardinia insula romana est. Creta, Rhodos, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Eubea sunt insulae Grece. In Grecia multe insulae sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. In Italia et in Germania multi sunt fluvii. Sunt ne multi fluvii et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci fluvi sunt, et pauca oppida. Num Creta oppidum est? Creta oppidum non est. Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est? Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Renus, quid est? Renus est Manius fluvius. Num Oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed Manius est Oceanus. Ubi est Imperium Romanum? Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa. Hispania et Syria et Aegyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania in Imperio Romano non est, sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In Imperio Romano multe sunt provinciae. Magnum est Imperium Romanum. Bem, acredito que vocês já conseguiram entender bastante coisa aqui nessa lição segunda, embora eu saiba que há muitas novidades e é sobre elas que nós vamos tratar agora com mais calma. Meus queridos, então, vejam, esta segunda lição deve ser lida com um mapa na mão, para que vocês localizem os lugares direitinho, para que vocês se situem geograficamente naquela vastidão que foi o Império Romano. Então, vejamos aqui, olha, a primeira frase, Nilus fluvius Manius est. Fácil de entender, né? O Nilo é um rio grande, né? É um rio grande. Fluvius termina em us, o adjetivo vai terminar em us. Todas as palavras deste primeiro parágrafo são masculinas, ou seja, terminam em us. Na verdade, é flúvios, né? A palavra masculina que vai nortear este parágrafo aí. Então, continuemos. Flúvios, Tiberis, o Tibre, non est fluvius Manius. Tiberis fluvius, contrário de Manius. Parvus, pequeno. Parvus, em latim, significa pequeno. Tiberis fluvius parvus est. Renus non est fluvius parvus, sed fluvius Manius. Né? Renus non est fluvius parvus, sed fluvius Manius. Ou seja, o Reno não é um rio pequeno, mas um rio grande. Nilus et Renus non fluvii parvi. Ou seja, rios grandes. Olhem, prestem atenção, está no plural. Rios grandes, o Nilo e o Reno, rios pequenos, perdão, confundi. O Nilo e o Reno, não rios pequenos, mas rios grandes são, sed fluvii mani, certo? Aqui temos o masculino plural. Danuvius quoque fluvius Manius est. O Danúvio também é um rio grande. Certo? Então, vocês têm aqui diante de vocês esta construção da forma do adjetivo no masculino, tanto no singular quanto no plural. Certo? Já o segundo parágrafo, que trata das ilhas, então, caçem aí as ilhas no mapinha de vocês, vai tratar das palavras femininas. Eu vou até trocar a corzinha aqui do meu pincel. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma cor... Aqui, ó, acho que... Deixa eu ver. Essa cor aqui é mais propícia para o feminino. Então, ó, Córsica insula est, ou seja, é uma ilha, a Córsica, uma palavra feminina. Portanto, os adjetivos, até agora já conhecemos dois adjetivos, não é?
O magnos, grande, e o parvus, pequeno. Os adjetivos deverão estar no feminino também, seja singular, seja plural. Quem vai nortear isso é o substantivo. Córcega et Sardínia, opa, já foi para o plural. Et Sicília, insulae sunt. Britânia quoque, a Britânia também, quoque significa também, insula est. Itália, insula non est. Agora vejam, Sicília, insula magna est. Feminino, singular, o magnus, o adjetivo vai concordar com o feminino. Por isso que eu sempre gosto de pedir para os alunos aprenderem os adjetivos nos 3 gêneros, para não ter confusão. Ao invés de falar assim, ai, grande em latim é magnus. Não, não custa nada falar assim. Grande em latim é magnus, magna, magnum. Já fala as 3 formas para memorizar bem. E pequeno em latim, como que é? Parvus, parva, parvum. Já fala a forma no singular do masculino, do feminino e do neutro. Combinado? Continuemos. Melita est insula parva. Melita est insula parva. Britânia non insula parva. Não é uma ilha pequena, feminino. Sed insula magna est. Sicília et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Está aqui, feminino, plural. Joia? Tranquilo, pessoal? Vamos ver, então, o próximo parágrafo, que é o neutro. Eu deveria ter usado azul no primeiro, né? Mas tudo bem, não faz mal. O próximo parágrafo trata com a palavra oppidum, que é uma palavra neutra. Então, Brundisium, localizem aí Brundisium no mapa, lá na bota da Itália, na ponta da bota lá, né, perto do salto. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum, olha o plural, oppida sunt. Quer dizer, Brundisio sozinho é uma cidade, mas Brundisio e Tusculo, Tusculo fica perto de Roma, são cidades, oppida sunt. Agora vamos para a Grécia. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tá vendo? Oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum. Cidade pequena. Então, oppidum parvum, neutro singular. Delphi quoque oppidum parvum est. Então, oppidum parvum. Olha o adjetivo, paros, pequeno, acompanhando o substantivo, cidade, oppidum. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Está aqui, olha, o neutro concordando, o neutro plural, o adjetivo, o substantivo é neutro plural e o adjetivo vai na onda, neutro plural também. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês estejam aí compreendendo 100% de tudo. Tenho certeza que estão. Eu vou agora, então, apagar as minhas anotações aqui para prosseguir com a página. Então, vejamos aqui. Ó. Aí vem umas perguntinhas no próximo parágrafo, é bem tranquilinho. Há umas perguntinhas básicas para vocês e também uns adjetivos novos. Olhem lá. Ubi est Sparta. Onde fica Esparta? Já aprendemos a palavra ubi na lição 1. Sparta est in Graecia. Olha lá, Graecia. Né? Sparta est oppidum Graecum. É uma cidade grega. Olha o adjetivo grecus, grecus, greca, grecum. Grecus, greca, grecum. Tá? Esse é um adjetivo, assim como parvus, parva, parvum. É um adjetivo grego. Grecus, greca, grecum. Ora, se oppidum é uma palavra neutra, qual forma do adjetivo grecus, greca, grecum nós vamos utilizar? Grecum, evidentemente. Sparta et Delphi oppida greca sunt. São cidades gregas. Tusculum non oppidum Grecum.
Sed oppidum Romanum est. Queridos, prestem atenção nisso aqui, ó. Romanus, Romana, Romanum. Mais um adjetivo. Significa romano. Romanus, Romana, Romanum. Oppidum Romanum. Não posso dizer oppidum Romanus, nem tampouco oppidum Romana. Tem que ser oppidum Romanum. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia, insula Romana est. Creta. Agora vem uma lista de ilhas gregas. Vai lá na Grécia e vai caçando essas ilhazinhas aí. Começando de Creta, lá embaixo, lá no sul da Grécia. Creta, Rodos, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Eubea, sunt insulae Grece. São ilhas gregas. Correto? Beleza? Ingretia, agora não estamos falando mais do adjetivo, estamos falando do país, do nome do país. E lembrem-se, por causa da preposição in, o A fica longo. Ingretia, o A leva um macron. Ingretia, na Grécia, não é o adjetivo, é o nome do país mesmo. Ingretia, multe insulae sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania sunt multi fluvii. Aqui, pessoal, está aparecendo um adjetivo que é mais utilizado no plural para significar muitos ou muitas ou muitos neutro. Que adjetivo é esse, magister? Olha aqui, prestem atenção aqui, ó. Multi, muitos, é o masculino plural, certo? Multe é o feminino plural. Multa é o neutro plural. Então, esse adjetivo só é utilizado no plural. Então, como se diz muitos em latim? Multi, multe, multa. Anunciamos o masculino, o feminino e o neutro. In Grecia, voltando ali no verso 44, in Grecia multe insulae sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multi sunt fluvii. Sunt ne multi fluvii et multa oppida in Arábia? Está perguntando se existem, se há, lembram-se, vocês se lembram dos vários significados de est e sunt? Pois bem, há muitos rios e muitas cidades na Arábia? Na Arábia, non multi, sed pauci fluvi sunt et pauca oppida, e poucas cidades. Aqui temos o antônimo de multi, multe, multa. A saber, pauci, poucos, no masculino, plural, pauce, no feminino plural, não está aqui, mas aqui vocês já conseguem deduzir, e pauca no neutro plural. Então, como se diz poucos em latim? Enunciamos o masculino, o feminino e o neutro. Pauce, pauce, pauca. Pessoal, tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Muito bem, vou apagar as minhas anotações para que continuemos. Opa, aqui. Vejamos agora, então, troquei de tela. Vejamos agora, portanto, o que nos aguarda mais aqui para baixo. Olha que legal este próximo parágrafo aqui. Mostra o tanto que o latim é uma língua bela e extremamente precisa. Precisão cirúrgica. Precisão cirúrgica. Vocês aprenderam na última aula, deixa eu apagar essa anotaçãozinha aqui. Ó. Vocês aprenderam na última aula a palavrinha ne, que não significa nada. Não significa absolutamente nada a palavrinha ne. Certo? Nossa, ficou grande aqui a minha fonte. Espera. Agora sim. O ne não significa nada. Deixa eu só ganhar um espaço aqui. Não significa absolutamente nada e é utilizado para as perguntas, certo? Então, por exemplo, eu quero perguntar se a Gália fica na Europa. Né? Então, est ne Gália in Europa? Certinho?
Está aqui o ne, que não significa nada, repito, só para marcar a pergunta. Agora, tem o num, que aparece neste próximo parágrafo. Só que o num também serve para marcar uma pergunta. Ele não se une a palavra nenhuma, como faz o ne, e serve para marcar uma pergunta. Magister, isso quer dizer que essas palavras são sinônimas? Né? Me perdoem, eu estou com uma irritação no nariz aqui, horrível. Tá? Então, estou toda hora cafungando e coçando o nariz. Perdoem a indelicadeza. Bem, mas voltemos para o latim. Deixando esses problemas nasais de lado, voltemos para o latim. O num tem algum significado diferente do ne? Por exemplo, o num serve para fazer perguntas também. Uma pergunta do tipo, num est Gallia in Europa? Num est Gallia in Europa? Está aqui o num fazendo pergunta. Vejam que ele não se liga a palavra nenhuma. Ele fica lá, isolado na dele, separado das outras palavras. Tem alguma diferença, será? Tem sim. A diferença é a seguinte. Olha que coisa bonita. Quando eu pergunto com um ne, não sabemos se a resposta é afirmativa ou negativa. Quando eu pergunto, est ne Gallia in Europa, eu realmente não sei se a Gália fica na Europa. Não sei. O que vocês disserem para mim está valendo. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou aqui de ouvidos abertos para aceitar qualquer coisa que vocês disserem. Est ne Gallia in Europa? Joia? O num, pessoal, eu utilizo na seguinte situação. Esperamos uma resposta negativa. Pode ser que estejamos errados, mas temos quase certeza de que a resposta é negativa. Eu vou trocar aqui o Europa por outra coisa, por Ásia. Olha, eu já ouvi falar que a Gália ficava na Europa quando era criança. E agora você falou que a Gália fica na Ásia. Num est Gallia in Ásia? Ou seja, por acaso a Gália fica na Ásia? Eu estou esperando uma resposta negativa. Eu estou esperando que você diga Gallia in Ásia non est, sed in Europa, mas na Europa. Ou seja, tanto o ne quanto o num servem para interrogativas. A diferença é que o ne é neutro. Neutro assim, tanto faz se a resposta é afirmativa ou negativa. Nenhuma delas me surpreende. Já o num implica numa expectativa negativa. Eu espero uma resposta negativa, tá certo? Essa é a diferença entre o ne e o num. O ne, a resposta pode ser afirmativa ou negativa, não há expectativa da nossa parte. Já o num gera a expectativa de uma resposta negativa. E é este num que nós vamos encontrar aqui. Olhem só. Num Creta opidum est? Olhem no mapa de vocês, vejam se Creta é uma ilha. Ele está perguntando se Creta é uma ilha, é uma cidade, perdão. Já dei a resposta, né? Vejam aí se Creta é uma cidade. Não é, Creta é uma ilha. Ou seja, a pergunta espera uma resposta negativa. Creta opidum non est. Aí pergunta, o que é Creta? Quid, o que? Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est? Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta opidum est. Renus, quid est? Renus est magnus fluvius. O que é o Reno? É um rio grande. Num oceanus Atlânticos parvus est? Não parvus, sed magnus est oceanus. Oceanus, palavra, pessoal, masculina, feminina ou neutra? Masculina. Portanto, o adjetivo pequeno e grande, que está se referindo à palavra oceanos, deve concordar com ela, com este substantivo, oceanos. E aí, no último parágrafo, ubi est Imperium Romanum? Onde fica o Império Romano? Imperium Romanum est in Europa, in Ásia, in África. Hispania et Syria et Egyptus provintiae Romanae sunt. A Espanha, a Síria e o Egito são províncias romanas. Provintiae. Ou seja, já perceberam que o singular é provincia e ali está no plural, províncias.
o plural termina em "é", porque a palavra é feminina, correto? Germania non est provincia romana. A Germânia não é província romana. Os bravos bárbaros germânicos conseguiram manter os romanos afastados. Germania, atenção, in Imperio Romano. A mesma coisa que acontece com as palavras terminadas em "a", ou seja, com as palavras femininas, quando nós colocamos o in, vocês se lembram que ela fica longa? In Italia fica longa, olha lá. In Ásia, o último A, o A final, fica longo por causa do in? Lembram-se disso? Lá da aula anterior? Pois bem, quando a palavra é neutra, termina em por exemplo, olha só, Imperium Romanum. Percebam que Romanum é um adjetivo. Romanus, Romana, Romanum. Correto? Já Imperium é um substantivo neutro. E Romanum está concordando com Imperium. Correto? Muito bem. Quando a palavra é neutra, ou seja, quando ela termina em este in causa uma transformação. O vira O com macron. De novo, o vira O com macron. Ai, professor, que difícil. Tá, não esquenta a cabeça com isso agora, não. Eu só estou explicando para a coisa não ficar muito confusa quando você estiver estudando sozinho, lendo o texto. Germania in Imperio Romano non est, sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In Imperio Romano multe sunt provinciae. Magnum est Imperium Romanum. Magnum est Imperium Romanum. O Império Romano é grande. Legal? Vou fazer a leitura, então, traduzindo, como disse, queria fazer nas aulas. Vamos lá, acompanhe comigo desde o começo do capítulo. Vejamos aqui. Nilus é um rio grande, o Nilo. O Tibre não é um rio grande, o Tibre é um rio pequeno. O Reno não é um rio pequeno, mas um rio grande. O Nilo e o Reno não rios pequenos, mas rios grandes são rios grandes. O Danúbio também é um rio grande, Quoque também. Córcega é uma ilha. Córcega e a Sardenha e a Sicília são ilhas. Opa! A Bretanha também é uma ilha. A Itália não é ilha. A Sicília é uma grande ilha. Mélita é uma ilha pequena. A Bretanha não é uma ilha pequena, mas uma ilha grande. A Sicília e a Sardenha não são ilhas pequenas, mas ilhas grandes. Brindisi, eu vou ler em latim mesmo. Brundisium é uma cidade. Brundisium e Túsculo são cidades. Esparta também é uma cidade. Brundísio é uma cidade grande. Túsculo é uma cidade pequena. Delfos, lá na Grécia, onde ficava o famoso oráculo, também é uma cidade pequena. Túsculo e Delfos não são cidades grandes, mas cidades pequenas. Onde fica Esparta? Esparta fica na Grécia. Esparta é uma cidade grega. Esparta e Delfos são cidades gregas. Túsculo não é uma cidade grega, mas uma cidade romana. Túsculo e Brindisi e Brundísio são cidades romanas. A Sardenha é uma ilha romana. Creta, Rodos, Naxos, Samos, Quios, Lesbos, Lemnos, Eubeia são ilhas gregas. Na Grécia, há muitas ilhas. Na Itália e na Grécia, há muitas cidades. Na Gália e na Germânia, há muitos rios. Há muitos rios e muitas cidades na Arábia? Na Arábia, não há muitos rios, mas poucos rios e poucas cidades há. Por acaso Creta é uma cidade? Creta não é uma cidade. O que é Creta? Creta é uma ilha. Por acaso Esparta é uma ilha? Esparta não é uma ilha. O que é Esparta? Esparta é uma cidade. O que é o Reno? Reno é um grande rio. Por acaso o Oceano Atlântico é pequeno? Não pequeno, mas é grande o oceano. Onde fica o Império Romano? O Império Romano fica na Europa, na Ásia, na África. A Espanha e a Síria e o Egito são províncias romanas. A Germânia não é uma província romana.
A Germânia não fica no Império Romano, mas a Gália e a Bretanha são províncias romanas. No Império Romano, muitas são as províncias, ou há muitas províncias. Grande é o Império Romano. Beleza, pessoal? Ficou tranquila essa lição segunda? Matamos-as? Nós a matamos? Espero que sim, espero que esteja tudo 100%. Agora é hora de fazer os exercícios. Façam os exercícios e depois confiram o vídeo com a correção. Para qualquer dúvida, lembrem-se que o Magister está sempre à disposição de vocês. Um forte abraço. Valete!